Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler nesta manhã em 1 Timóteo, no capítulo 6. O assunto da palavra é exortações e conselhos gerais, conclusão. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, aqui, nessa primeira parte, é daquelas pessoas que não se conformam com o Evangelho, com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Muitos acham que a piedade seja causa de ganho, que anunciar o Evangelho seja causa de ganhar dinheiro, querem fazer fortunas e levantar verdadeiros impérios através da palavra de Deus. Desses tais, a palavra aqui recomenda: aparta-te dos tais, porque o reino de Deus é graça, é poder, é glória infinita, não precisa pagar nada para ninguém. O Senhor se agrada doações para manter a igreja, limpeza, reforma, uma construção. O Senhor se agrada daquele que contribui voluntariamente para tal obra. Não é imposto nada que pese, que seja uma obrigatoriedade. O Senhor Jesus veio transformando tudo. O Senhor se agrada da voluntariedade, daquele que contribui com um coração puro e sincero para a obra de Deus. Nem toda obra é de Deus. Precisa ser analisada à luz da palavra de Deus. Porquanto as pessoas, os falsos profetas, o lobo devorador, ele se alimenta da gordura das ovelhas e se veste da lã das ovelhas. E querem dinheiro, não tem fim, não cessa. É uma ganância total atrás do dinheiro das pessoas. A obra de Deus, lembre-se, ela é gratuita, é um dom gratuito de Deus. E Paulo fala sobre as coletas. As coletas são coletas voluntárias. Não saiba a mão direita o que a esquerda faz, ou não saiba a esquerda o que a direita faz. Contribua segundo propôs no seu coração, com liberalidade, para atender a causa do pobre, para a piedade. Essas coletas tem na Igreja de Deus, mas você contribui voluntariamente, anonimamente. Não é feito, não é registrado o seu nome em livros e ninguém fica cobrando ou observando quem deu e quem não deu. A coleta na obra de Deus é uma coleta espontânea para manter a obra de Deus. Os que trabalham na obra de Deus, que possuem ministério, não são assalariados da igreja e nem utilizam os patrimônios da igreja para si mesmo. Para o bem da igreja é comum a todos os membros, os templos, as casas de orações, e no estatuto da igreja, se um dia acabar toda a obra de Deus for impedida de funcionar, esses bens são doados a instituições de caridade. Portanto, na obra de Deus, o objetivo não é o que você tem, não é o seu dinheiro, mas é o seu coração, a sua alma, para se entregar a Cristo, para buscar pela palavra de Deus, se enquadrar conforme o Senhor Jesus. A graça de Deus, a obra de Deus é propagar o santo evangelho
para que você saiba como entrar na salvação e na vida eterna. Servindo a Deus, o Senhor tem um compromisso de te ressuscitar no último dia e colocar numa glória eterna. O Senhor faz uma comparação que para Deus não há esquecimento. O Senhor diz em certo lugar na Escritura: mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, eu não esquecerei do meu povo. Mesmo assim como a galinha protege os seus pintainhos, assim o Senhor nos protege debaixo da sua sombra e das suas asas. Portanto, qual mãe esquece de um filho? O Senhor deu uma comparação. Mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, eu não esquecerei de vós, diz o Senhor. Portanto, venha servir a Deus pela palavra de Deus, buscar aquilo que vem de Deus para proveito para a vida eterna. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Aqueles que ficam obcecados através da riqueza, que ficam buscando, eles caem em tentação e laços, porquanto o seu coração fica só atrás de uma forma ou de outra para adquirir essa riqueza. Existem aqueles que ficam ricos naturalmente, trabalhando, produzindo, comprando e vendendo, e vão se enriquecendo de uma maneira. São oportunidades que existem no mercado financeiro, no mercado de capitais, no mercado do comércio, e assim acontece para um ou outro, de uma forma que ele nem esperava que ia conseguir tanto sucesso material daquela forma, mas o coração desses são humildes, são simples e agradáveis diante de Deus. O que não pode é uma busca desenfreada, uma loucura para ficar rico, para adquirir coisas a qualquer custo, de qualquer maneira. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aquele que cobiça e busca de qualquer forma adquirir o dinheiro, deixe que ele venha naturalmente. Não adianta levantar de madrugada e deitar tarde, diz na palavra de Deus. Se o Senhor não abençoar, não vem. De forma que a riqueza neste mundo, ela é uma riqueza também, assim, de tal forma como uma benção, mas de tal forma como uma resposta, uma oportunidade, uma reação da reação. É um resultado de algo que a pessoa empreendeu e deu certo também. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Milita a boa milícia na fé, toma posse da vida eterna. Olha aí, a vida eterna, uma vida na glória, só de alegria e de paz, onde não haverá lembrança das coisas ruins, não haverá tristeza e nem dor. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, na aparição de Jesus Cristo, Deus mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra
e poder sempre eterno. Amém. Então o Senhor está numa luz inacessível a todo ser humano, a todo ser material. Agora, o conselho aos ricos. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Então, rico, você que é rico e possui uma posição, possui riquezas, seja humilde, não levante o seu nariz, seja uma pessoa simples, que o Senhor se agrada, seja dado a todos, independente da situação social de cada um. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Não ponha a sua esperança nas riquezas. Mas em Deus. Coloque a sua confiança em Deus e agradeça a Deus e use bem a sua riqueza, contribuindo para a ajuda e sustento do necessitado. Mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. A riqueza é um bem que você tem, para você gozar dele legitimamente, dessa riqueza. Goze dela, mas pense e lembre-se dos pobres e da obra. Trabalhe na obra de Deus e use também o seu bem. Não os pastores, aqueles que anunciam o evangelho de Deus, não há necessidade de cobrar para isso. Porquanto, se anunciamos a Deus, o ancião, aquele que coopera na obra, o evangelista, de verdade, o verdadeiro, não foca no dinheiro e nem vai se aproveitar disso para ganhar dinheiro pela pregação. A pregação da fé, da vida eterna de Jesus Cristo, como dissemos e como está escrito, é uma dádiva poderosa e de graça, e está escrito, de graça recebei e de graça dai. Recebemos a palavra de Deus gratuitamente e dela também dispensamos para chegar no seu coração sem pedir nada, sem nada. Não recebemos salários de dinheiro monetário de forma alguma. De graça recebei, de graça dai. Grave bem isso. Que façam bem, atenção ricos, que façam bem. Enriqueçam em boas obras. Enriqueça também em boas obras. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Comunicáveis, olha aí, ó, converse com as pessoas. Não despreze o pobre por ser pobre, ou humilde, ou simples. Seja rico, não esteja só entre os ricos, mas esteja também com os pobres. Sejam comunicáveis e Deus se agradará e colocará um contentamento, uma paz no seu coração. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. E qual é esse fundamento? Um bom fundamento, a palavra de Deus, os conselhos da palavra de Deus. Esse é o bom fundamento que fala da salvação de Jesus Cristo para a vida eterna. Esse é o mapa para você chegar no destino, no porto seguro. Glória ao nome santo do Senhor, onde haverá paz e vida com abundância. Agora uma recomendação para o Timóteo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Para Timóteo e para nós, para você, o tesouro da palavra de Deus, os conselhos, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente falsa ciência. A falsa ciência que quer justificar, que quer explicar as coisas de Deus. Não, tenha horror a isso. Pegue somente na palavra, na simplicidade da palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo. Os que tentam a falsa ciência, um puxa para cá, outro puxa para lá, eles não chegam num consenso. Sempre alguém tem uma teoria diferente. A qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Aquele que fica buscando sabedoria para ver se entende e se passa como sábio pela palavra de Deus, muitos se desviaram da fé
e nos nossos tempos também muitos estão desviando da fé. Agradeço a Deus por tudo, fiquemos nessa palavra e vamos meditar nela. Deus seja louvado. Amém.